gente observa Isaías, a gente vê o quê? A gente vê que o Senhor trabalha com Isaías desde o 1. Desde o capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5 e o 6 agora o Senhor vai trabalhar de forma diferente. O 1 o Senhor dava visões. O 1 Isaías estava sentado, só recebendo os sonhos, as visões do Senhor. Ele era profeta? Era, o Senhor já tinha escolhido. Isaías tinha alguma coisa de muito com Deus? Tinha, o Senhor tinha escolhido a dedo Isaías. Mas a forma como o Senhor agia com Isaías era uma forma diferenciada. E o rei Uzias morre e um novo tempo chega para a vida de Isaías. Então, a morte do rei Uzias é somente para mostrar que agora Isaías deveria viver um novo tempo. E exatamente isso acontece. Porque no ano que o rei Uzias morre, Isaías diz, eu vi o Senhor. E aí eu quero te dizer que esse ver o Senhor não é a ver, porque eu tenho certeza que Isaías está vendo o Senhor lá desde o início, quando o Senhor está dispensando os sonhos, as visões, as revelações. Quando Isaías não era uma pessoa comum, gente, não era. Porque quem se move no profético não é uma pessoa comum, gente. É uma pessoa chamada de esquisita. As pessoas vão olhar e vão falar, parece esquisito, tem um negócio mudado nessa menina. Sabe? Se alguém olha para você e diz, essa menina é esquisita, essa mulher tá esquisita, ela era de um jeito, passou a ser de outro jeito. É porque o Senhor já está mudando algumas coisas na sua vida. E a palavra diz que Isaías morre Uzias, Isaías olha para cima, vê o Senhor, tem a visão do trono. Tem a visão daquele que realmente é, daquele que chamou, daquele que estava dando sonhos, dando visões. E agora ele se apresenta, porque para esse novo tempo não é necessário ficar sentado mais, mas é necessário fazer um movimento em direção ao propósito. Agora é necessário fazer um movimento em relação ao propósito. Então Isaías se levanta e diz, eis-me aqui, e o Senhor fala. E ele diz, envia-me, e o Senhor diz, vai. A palavra é exatamente isso. Mas o que eu quero mostrar para você aqui é que um novo tempo chegou na vida de Isaías. E agora ele não podia mais ser como antes. E agora ele não podia pensar mais como antes. E agora ele não podia mais andar com as conexões que ele tinha antes. Consegue entender? E aí, como eu falei ontem, algumas coisas precisavam ser apartadas. Apartadas significa o quê? Remover, distanciar, afastar, separar. Isaías entende isso e ele diz, meu Deus, olha só, meus lábios são impuros, eu não posso ter mais os mesmos lábios, preciso me afastar dos meus lábios, ou me afasto dos meus lábios ou me afasto do Senhor. Olha as pessoas que andam ao meu redor, que sentam comigo na mesa, que eu convivo, não pode ser mais as minhas, olha só, Senhor, eu vou morrer. Isaías começa a se desnudar diante do Senhor, por conta desse novo tempo. Isaías entendeu, amados, um novo tempo. Ele observou. Quando ele diz, eu não posso estar mais com esses meus lábios impuros, eu não posso ter mais esses sentimentos, eu não posso ter mais esses pensamentos, eu não posso ter essas mesmas posturas, eu não posso ter essas mesmas conexões. Significa que Isaías entendeu que um novo tempo se apresentava diante dele. E as coisas que funcionaram lá atrás, agora não conseguem funcionar mais. Olha para a tua vida. Algumas coisas funcionaram tão bem antes dessa década mudar, ou do início dela, porque as coisas vêm desenrolando desde 2019, e agora não funciona mais. Luciana, mas eu faço as mesmas coisas, eu canto as mesmas canções, eu prego da mesma forma, eu oro da mesma forma. Eu quero te dizer que provavelmente o Senhor está requerendo para esse novo tempo, aonde Ele vai elevar o seu nível espiritual. Ele está requerendo de você uma postura espiritual também diferenciada. E a respeito desse novo tempo, já que a gente está entendendo sobre isso, a respeito desse novo tempo, em 2018, ontem eu falei desse acampamento, hoje eu vou falar de novo, agora numa outra questão, esse acampamento marcou minha vida. Quem me conhece sabe, eu era uma Luciana antes de um acampamento que eu comecei aí, e depois desse acampamento,
onde o Senhor trazia, o Senhor manifestava, o Espírito Santo andava com a gente na terra. Eu fui para esse acampamento e cheguei nesse acampamento em 2017 para 2018. Uma irmã orou por mim e ela disse, tem pedido vinho novo. Eis aqui o vinho novo. Tem pessoas aqui que estavam comigo nesse acampamento e elas podem atestar, porque Deus também mudou extraordinariamente a vida dessas mulheres lá. E eu cheguei em casa, amados. Cheguei em casa, 3 dias no acampamento, já não aguentava mais. Meu Deus, a gente tinha que vir como? Quase que segura ela para casa. De tanta glória e unção naquele lugar. E nós chegamos em casa, eu cheguei, chovia muito, tentava contar para o meu marido o que tinha acontecido, e eu fui dormir. E quando eu fui dormir, amados, eu acordei pela manhã, eu escutava assim, ó, eis que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Eu escutei 3 vezes uma voz imponente falar, eis que eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. E chovia muito, e eu tentava acordar, e eu escutei com uma voz mais forte ainda, eis que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Até que eu acordo escutando, amados, alguém falar comigo. E eu pego o telefone, eu ligo para 2 pastoras, que são as pastoras desse acampamento, e eu falo com elas, eu escutei. E elas falaram comigo, seja bem-vinda ao bar do Joel. Joel 2 diz, bebereis do meu Espírito Santo, se embriagareis do meu Espírito Santo. E a partir disso, amadas, se eu já achava que o Senhor estava mudando os tempos, em 2018, eu tive a certeza que o Senhor estava mudando os tempos e que mais, que Ele estava para dispensar algo extraordinário na minha vida e na sua vida também. Algo jamais visto. Joel 2 diz, você já viu isso? Os seus filhos já te contaram isso? Seus pais já te contaram isso? O Senhor estava dizendo que Ele tem para derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas numa porção muito maior do que Ele já tem derramado. Algo sobrenatural está prestes a acontecer na minha e na tua vida. E você, mulher que está aqui nessa tarde, você já sente isso dentro de você. Você já olha para você mesmo e você já consegue sentir uma necessidade de algo maior. Aquilo que você orava, você não consegue orar mais. Porque aquilo não te satisfaz mais. Você precisa de um novo nível. Você está perseguindo esse novo nível de unção. E eu estou falando com convicção, porque eu falo com vocês. E eu falo e escuto. E eu falei, vai chegar o momento onde eu vou compartilhar para elas. Sabe, tem mulheres aqui, amados, que serviram a igreja a vida inteira. A mesma igreja, nada mudou e aquilo satisfazia que era uma bênção. Mas agora, elas já estão falando, eu preciso de algo mais. Tem mulheres que oraram e agora elas oram um pouquinho, elas oram o que elas oravam e aquilo não satisfaz mais, elas precisam estar na presença do Senhor, cotidianamente, em todo o tempo. Tem mulheres que liam a Bíblia e liam, mas agora elas têm interesse genuíno por ler a Bíblia, por realizar a leitura. E quanto mais elas abrem a Bíblia e elas leem, e o Senhor fala, quanto mais elas querem ler. Quanto mais elas querem escutar do Senhor. Mulheres aqui que não se satisfazem mais com aquilo que era comum cá em Jerusalém, até que estejais revestidas de poder. Ele também fala isso, porque isso também vai falar de um tempo que não tem a ver com você e que o Senhor vai arrumar tudo para que o nível de maturidade espiritual, de unção espiritual seja derramado sobre a tua vida. Porque é interesse real dele dispensar o Espírito Santo para cada uma de nós. E é interesse real dele que você receba
essa porção maior do Espírito Santo. E aí a gente volta a falar do tempo. Então eu observei que os tempos mudaram, que as coisas não eram mais as mesmas dentro de mim. Já não me satisfazia mais. E aí, amadas, eu vi que o tempo estava mudando. Quando foi ontem de ontem, a mãe de uma amada morreu, vocês colocaram no grupo, e o Senhor me levou a dizer para ela, quando Sara morreu, Deus trouxe Rebeca. Eu quero dizer que há algo novo em relação a algumas perdas que você tem tido. O Senhor está trazendo algo novo em relação a algumas situações que você olha e você fala, perdi. E aí eu não sei se é o seu emprego, se é uma pessoa, eu não sei. Porque o Senhor é que fala. Não sou eu. Ele só me trouxe a chamar essa palavra, a trazer essa palavra. Mas há algo novo em cada perda nesse novo tempo. Quando Sara morreu, o Senhor trouxe Rebeca. Foi imediatamente. Gênesis 23 e 24. Hoje eu sentei para ler. Morreu Sara, é como se o Senhor dissesse, eu tenho algo novo. Eu quero profetizar isso para a tua vida nessa tarde. Há algo novo. Mas para que você chegue a esse algo novo, você precisa observar o tempo. Porque você precisa estar pronta para receber esse algo novo. Ontem eu falava sobre Jael. Uma mulher que me encanta. Porque quando Cícera, e eu vou falar já a história, porque vocês já devem ter ouvido falar. Quando Cícera chegou na casa dela, foi assim, ó. Entra, deita, cobre, toma leite, morreu. Sabe por quê? Porque ela estava atenta ao tempo. Ela sabia que alguma coisa estava para acontecer. Porque o Senhor estava preparando Jael em 20 anos. Então, Jael não fez assim. A gente olha e fala, meu Deus, mas como que ela teve esse discernimento? Eu não teria. Sabe por quê? Porque Jael estava em Ezequiel 47. Ela estava no profético, ela estava, sabe como? Sendo conduzida. Não era mais Jael que conduzia as coisas, mas era o Senhor falava ao ouvido dela e ela só fazia. E eu quero te perguntar nessa tarde, minha amada, o que o Senhor tem falado ao seu coração e de repente você não tem ouvido? Nós precisamos observar o tempo. Mas para a gente observar o tempo também, a gente precisa saber algumas coisas. Por exemplo, como que o Senhor age com você. Porque algumas coisas mudam. Mas antes de mudar, a palavra do Senhor diz que ele avisa os seus, ele avisa os profetas. É isso? Mas às vezes ele está te avisando e você está desligada, sabe por quê? Porque você não sabe a forma como o Senhor age com você. Como o Senhor fala com você. Falava ontem, repito hoje, tem pessoas aqui que eu ligo e falo, ora por mim, porque está para acontecer alguma coisa. É como se eu fosse explodir, é como se o meu coração fosse partir. Ou melhor, partir. Parece, muitas das vezes, que eu vou ter um infarto. Me falta ar, eu tenho que ficar puxando o ar desde 2017, não é isso? Eu tenho que ficar puxando o ar porque me falta ar. Então eu sei que é o Senhor tratando comigo, ele quer fazer alguma coisa. Assim foi a realização desse chá, não foi, Leone? Então você precisa entender como que o Senhor fala contigo.
Porque esse é o novo tempo. E nesse novo tempo você precisa conhecer tudo. Conhecer o Senhor, conhecer você e conhecer aquilo que Ele está falando. Aquilo que Ele está dizendo. E aí se permitir ser conduzida pelo Espírito Santo, como Jael foi. Era o Senhor que estava pegando a mão dela, gente. Era o Espírito Santo que estava dizendo, pede para ele entrar. Põe ele para deitar. Cobre ele. Quero água. Dá leite, não dá água. Precisa matá-lo. Como vou fazer isso? Olha a estaca. Era o Espírito Santo, aquele que derrama a unção, e a palavra diz que a unção do Senhor nos ensina todas as coisas. Tem coisas que a gente não sabe como a gente vai fazer, mas o Senhor dispensa a unção dele na nossa vida, e a partir disso nós tomamos conhecimento de como ele quer que nós ajamos. É desse jeito. Essa história que eu estou contando, esse tema, essa ministração, esse compartilhar, está mexendo com a sua vida? Está falando ao teu coração, porque é justamente isso que você está vivendo? Parece que vai acontecer algo a qualquer momento e você fica esperando. Eu quero te dizer que vai acontecer algo a qualquer momento. Mas talvez só não aconteceu porque você não está conseguindo identificar os tempos e ver como o Senhor trabalha na sua própria vida. E aí eu quero falar sobre conhecer o modo. Sobre conhecer, como conhecer esse tempo, esse modo. E aí a gente leu o quê? Vamos lá? A gente leu uma tribo, que um dia eu também fui lá ministrar sobre ela. O Senhor falava no meu coração muito sobre essa tribo, só que agora ele fala. Compartilha. Porque o Senhor quer que nós sejamos essa tribo, dessa tribo. Issacar era filho, era uma das tribos lá, as 12 tribos, e uma dessas tribos era justamente Issacar. E a gente pensa que era uma tribo grande, não era, uma tribo muito pequena. Vamos conhecer a história? 1 Crônicas, não é isso que a gente leu? Tirei aqui. Vamos lá, 1 Crônica 12. Vamos contextualizar aqui, rapidinho, para a gente poder entender? Saul morreu. Davi tinha sido ungido, rei, há muito tempo. Há muito, muito tempo. E aí, precisava-se fazer uma transição de reinados. Olha o que acontece. Vamos lá no 12:1. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziglac, estando ele ainda encerrado por causa de Saul, e eram dos valentes que ajudaram nessa guerra. A palavra diz que Davi estava lá, preso, né, por conta de Saul. E aí chegam algumas tribos para ter com Davi. Vamos ver essas tribos? Nós já lemos nela aqui, de sacar, mas deixa eu te dizer a quantidade de cada tribo. Lá no 24, tribo de Judá, 6.800 homens armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, 7.000. Dos de Levi, 4.000. Lá no 29, de Benjamim, 3.000. De Efraim, 20.800 varões. De Manassés, 18.000. Lá no 33, de Zebulon, 50.000. Eu pulei o 32. Lá no 34, Naftali, 7.000. Tribo de Azé, 40.000. E aqui vai falar novamente lá da banda de Jordão, sim, dos Rubenitas e Gaditas e Manassés, 20.000. Agora vamos lá para o 32. E dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos.
que seguiam a sua palavra. Observe, amados, não é a quantidade, mas é aquele que observa e conhece melhor o tempo, ou seja, aquele que discerne todas as coisas. Consegue entender? Vamos de novo. Eles precisavam ir a Davi. Eles precisavam fazer a transição. E tinha um momento específico para isso. Para que houvesse uma transição, para que eles entendessem, olha, foi finalizado uma estação e agora vai começar uma nova estação, porque Saul morreu. Agora nós vamos precisar ir até Davi e fazer o quê? Trazer Davi como rei. A palavra diz que essa tribo pequena era justamente a tribo que discernia o tempo. Era a tribo que era destra na ciência dos tempos. Quando a gente fala na ciência dos tempos, a gente não está falando de astrologia. A gente está falando de conhecer a movimentação no espiritual. A gente está dizendo de uma tribo que estava ali e que dizia assim, ó, chegou o tempo. E por ela conhecer e ser destra na ciência dos tempos, todas as outras tribos seguiam a tribo de Issacar. Consegue entender uma tribo tão pequena? Uma tribo menor. Mas ela detinha o conhecimento. Ela detinha o discernimento. Elas sabiam exatamente quando era o tempo de Davi ser trazido como rei. E chegou esse momento e a tribo de Issacar se coloca ao lado da tribo de Judá e todas as outras tribos seguem essa tribo, porque entendia que essa tribo discernia os tempos. O que o Senhor está falando aqui conosco é algo poderoso. Ele está dizendo para a gente que nós precisamos conhecer e discernir os tempos, assim como a tribo de Issacar. Era uma tribo forte? Era. Era uma tribo de peleja? Era. Era uma tribo que, vamos trocar isso em miúdos? Era uma tribo que orava, era uma tribo que falava em mistério, era uma tribo que profetizava, era uma tribo que pregava bem, era uma tribo, mais amadas, era também a tribo que tinha discernimento. E por conta desse discernimento, o que acontecia? Todas as outras tribos seguiam ela e a tribo de Issacar se destacava. Observe que ela era de peleja. Ontem a gente falou sobre Jael e lá no cântico de Jael, ela cita a tribo de Issacar. Porque a tribo de Issacar subiu ao vale junto com Débora e Baraque. Sabe por quê? Porque ela conhecia os tempos, era de peleja, mas todo mundo queria a tribo de Issacar. Porque a tribo de Issacar conhecia, ela sabia exatamente o que tinha que fazer, no momento que tinha que fazer, observando o tempo. Discernindo o tempo. E a palavra para nós nessa tarde é: nós somos dessa tribo de Issacar, nós estamos discernindo o tempo, nós estamos atentas ao que o Senhor está fazendo nessa década, amados, porque se nós não discernirmos o tempo, nós não vamos conseguir chegar ao nosso propósito. Porque o Senhor está falando, porque o Senhor está te comunicando. E aí, quando ele te comunica, ele vai gerando oportunidades. Vamos voltar lá em Jael? O Senhor já havia comunicado para Jael como ela tinha que fazer. E agora surgiu a oportunidade de Cícera entrar em sua casa e ela aniquilar o inimigo de Israel. A oportunidade é justamente a dispensação. É justamente a promessa que Deus tem para a tua vida. Mas se você não conseguir observar o tempo,
Se você não conseguir observar, por exemplo, como a tribo de Issacar, o que já finalizou e o que está começando novo, ela entendeu claramente. Essa tribo se colocou de pé e ela falou, olha, chegou o tempo. Agora é um tempo da transição. Essa palavra transição diz respeito a alguém aqui nessa tarde? Agora é um tempo de transicionar. Saul morreu. Nós precisamos chamar Davi, porque agora haverá a transição do reino. Essa tribo estava ligada. E aí ela disse, ela seguiu. E quando ela seguiu, todas as outras seguiram. E não era porque a tribo tinha inveja, não é porque a tribo tinha... Não era nada disso. É porque todos entendiam que o Senhor falava com aquela tribo. E aquela tribo se colocava numa disposição de ouvir o Senhor. E por que eu usei essa palavra disposição? Porque é necessário ter disposição para ouvir o Senhor. Porque muitas das vezes nós temos disposição, amados. Se eu estou falando para vocês, mas foi o que eu falei para vocês no início, borbulhou em mim. Então, a gente tem disposição para falar com a amiga. A gente tem disposição para ficar muitas das vezes diante de uma televisão. A gente tem disposição para ficar numa internet e a gente fica mesmo, amado. É uma coisa, olha, um chama o outro e outro e outro, e a gente tem coisa importante para falar na internet e a gente fala mesmo. A gente tem disposição para ir direto no Face, no Insta, disposição para tantas coisas. Mas às vezes a gente não tem disposição para buscar até que ele venha. Para chegar num secreto e permanecer até que ele venha. Para fazer um jejum e permanecer no jejum até que ele venha. Para ler uma palavra e permanecer na palavra até que ele venha. Essa tribo tinha disposição. Ela tinha disposição para buscar e entender aquilo que o Senhor estava falando. Não era olhar para o céu, amadas, e dizer assim, tá escuro, vai chover. Não. Era olhar para o céu e dizer, tem uma nuvem ali, eu vou me mover. Porque eu creio que é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e vai chover. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, que está muito no profético para essa tarde. Eu creio, em nome de Jesus, e eu peço que você esteja entendendo o que o Senhor está falando contigo nessa tarde. Está chegando um tempo de transição. Mas esse tempo de transição pode passar sem que você perceba. Sem que você se dê conta. Porque você não está entendendo os tempos. Eu quero falar para vocês algumas características dessa tribo de Issacar. De repente, ela te aproxima mais com você. O discernimento. Como eu te falei, é importante, muito importante. Uma palavra dada. É lindo, amados. É lindo. Uma canção bem cantada, é lindo. É lindo uma oração, é lindo. É lindo se levantar numa profecia, é lindo. É lindo o mistério com Deus, é lindo. Mas eu quero te dizer que o discernimento, ele permeia todas essas coisas. Com discernimento você consegue entender exatamente a época de transicionar. A época de você se conectar com o novo. Com o novo tempo. E esse novo tempo, de repente, é um novo trabalho. De repente, esse novo tempo é um novo ministério. De repente, esse novo tempo é um novo país. De repente, esse novo tempo é uma nova forma de fazer as coisas. De repente, esse novo tempo são novas conexões que o Senhor está enviando para a tua vida. Essa tribo, ela não procurava méritos. Nenhum. Nem o mérito. Elas procuravam
seguir aquilo que o Senhor estava comunicando. E o mérito era todo dele. Porque quem estava comunicando era ele. Essa tribo ela não estava a fim de posição, de números. De números, não. De méritos, não. De jeito nenhum. Elas estavam procurando ouvir o que estava sendo comunicado. Era a menor tribo. Ela poderia ser considerada pequena e frágil. Era menor. Mas sobre ela havia sido dispensado algo, uma unção diferenciada, capaz de fazê-la entender e ser destra, ser chamada, a Bíblia fala, destra nas ciências. Elas tinham aparência de fracas, mas elas não eram fracas. Isso traz alguma coisa para você nessa tarde? Elas tinham aparência de pequena. Talvez até, se não fosse por isso, elas seriam desvalorizadas. Mas elas não eram. Porque sobre elas havia uma unção dispensada pelo Senhor. E essa unção dava estrutura para elas suportar o fardo. Essa tribo tinha uma característica do descanso. Porque quando você sabe e você está observando o tempo, você descansa. Porque você sabe que o Senhor vai fazer. E quando Ele fizer, como você está ligado com Ele, Ele vai te comunicar. E você vai entender. Às vezes a gente demora mesmo a entender. Às vezes a gente demora um pouco. Mas Ele sempre avisa os profetas. Está escrito na palavra dele. Ele sempre vai avisar os seus. Como elas recebiam instruções do Senhor, não adianta ficar fadigada. Tem coisa, amado. A Luciana passada, assim, essa diz até que eu sou muito descansada. É porque eu tô cansada de dizer, e Luciana, Leone sabe disso. Enquanto o Senhor não mandar eu fazer, eu não faço. E eu vou dizer um negócio, que tempo difícil. Que tempo difícil quando o Senhor foi me apontar a Luciana Marins para fazer parte de uma equipe de mulheres. Cadê ela? Tá aí? Acho que talvez ela já tenha saído. O Senhor foi me apontar a Lu Marins e eu falo isso que é um testemunho para a vida dela. A ela aí. O Senhor me apontou a Luciana Marins, que é professora de matemática. Luciana Marins é professora de matemática e ela veio para o profético, que o Senhor mandou ela vir, vai lá, convida ela, Lu Domingos, convida a Lu Marins, que ela vai precisar entrar no mistério. De igualmente algumas que estão aqui. E aí, amadas, coitada, ela morria de raiva de mim. Porque ela chegava e falava assim, olha, Lu, eu acho que podia ser assim, assim, assado. Você lembra, Leone? Eu falava, não vai dar, amiga. Enquanto o Espírito Santo não falar, não vai dar. E ela morria de raiva. Como assim? Mas, gente, 2 e 2 são 4, porque era professora de matemática. E eu falava, minha amada, pode ser a coisa mais complexa do mundo, o Senhor faz ficar prático. Eu não posso servir a tua lógica, a essa lógica. E com uma maneira muito carinhosa, porque eu tinha chamado essa menina para participar do encontro, que era um encontro profético. E ela morria de raiva, eu vi estampado nela, assim, no rosto dela, tipo, eu não estou entendendo nada. Até que ela começou a ser conduzida pelo Espírito Santo. Luciana está numa situação aonde hoje eu posso falar, ela não move um dedo, porque ela entende que é o Senhor que precisa conduzir a situação que ela está. Ela está observando os tempos. E eu precisava contar isso, Lu, eu anotei aqui porque veio na minha mente. Eles se sujeitavam a Deus, essa tribo, ela estava sujeita a Deus. Elas caminhavam na dispensação do Espírito Santo. E quem caminha na dispensação do Espírito Santo acumula experiência, amada. E essa experiência faz você caminhar e não desistir daquilo que Deus tem para você. Porque chega lá na frente, você diz, eu já passei por isso lá atrás, eu vou continuar, tá mais perto. Elas caminham debaixo da nuvem, da dispensação. Se o Senhor falar, ela faz. Se o Senhor não falar, ela não faz.
Se sujeitar a Deus faz a gente caminhar vencendo as dificuldades. Faz a gente perseverar, porque a gente sabe que o Senhor está no controle e Ele está nos conduzindo da maneira que Ele quer. Amadas, eu estou olhando o tempo e eu falei muito, mas era necessário. Eu quero perguntar para você. Você faz parte da tribo de Issacar? Responda para você. Porque você agora vai para a salinha em 10 minutos, Leone, somente. Para você receber essa palavra. Para você se conhecer, para você compartilhar a respeito de você e dizer, tá acontecendo alguma coisa assim, mas eu tô distraída. Tá acontecendo alguma coisa assim. E eu tô sentindo isso. Você faz parte da tribo de Issacar? Vamos lá, Leone? Vamos compartilhar sobre isso nessa tarde? Bom, você que está nova, é sua primeira vez, essa salinha você vai ficar com a média de 4 a 5 irmãs e lá nós vamos conversar juntas essa reflexão, se você faz parte da tribo de Issacar. É só aceitar quando aparecer aí na sua tela, se você tiver no celular, vai pedir para você aceitar ser remanejado, tá bom? 10 minutos, aproveite ao máximo esse tempo. Que o Senhor abençoe o tempo de compartilhamento. Leone. Outras conseguem ouvir Deus com mais facilidade, outras não têm conseguido ouvir Deus ainda com essa facilidade, mas estamos a caminho da tribo de Issacar, da tribo daquelas que vão conhecer os tempos, da tribo daquelas que vão ter o direcionamento, que estarão sendo conduzidas totalmente pelo Espírito Santo e deixar a condução própria, humana, né? Estamos na tribo daquelas que vão viver Isaías 47, que não querem mais estar com as águas nos tornozelos, nos joelhos, nos ombros, mas querem serem totalmente conduzidas pelo Senhor. E aí a resposta, até pelo nosso compartilhar, a pergunta pelo nosso compartilhar, por tudo que nós ouvimos, é: Luciana, como? Amadas, tem um versículo que ele resume muito bem isso. Se um filho pede ao pai um pedaço de pão, o pai vai dar uma cobra? Então, se você está pedindo ao Senhor, Senhor, eu preciso de maturidade, eu preciso entender, eu preciso de discernimento, eu preciso para que o teu propósito seja, cumprido na minha vida, para que eu flua naquilo que o Senhor me chamou para fluir. Amadas, quem é o maior interessado? É o Senhor. Porque o nome dele vai ser glorificado na sua vida. E você acha que se você pedir ao Pai, Senhor, eu preciso hoje me movimentar em relação à nuvem. Eu preciso hoje me levantar no eis-me aqui. Eu preciso hoje ouvir tudo que o Senhor está falando. Eu quero ouvir. Você acha que ele não vai dispensar isso sobre a sua vida? Ele vai dispensar. Então, cabe a nós clamarmos e perseguirmos até que ele venha. E até que ele venha, até que ele derrame o Espírito Santo, a unção dele que nos vai ensinar todas as coisas na nossa vida. Luciana falou: não saio daqui do meu lugar até que o Senhor fale. E ela sabe que o Senhor está falando na caminhada dela com ele. Mas tem algo que o Senhor precisa falar, e esse algo é que vai transicionar ela. Lembra a tribo se levantando e indo a Davi? Então, é exatamente isso. A mesma coisa eu vivi, a mesma coisa a Leone viveu. E nós não saímos. E quem estava aqui no culto do Brasil, ouviu bem a palavra que foi dita a meu respeito. Você só foi aprovado porque você permaneceu da onde você queria sair, mas você não saiu até que ele lhe comunicou. Nós somos aprovados, amados, quando nós escutamos, quando nós nos movimentamos, mas escutando a voz dele. Nem antes, nem depois, porque depois você perde a oportunidade. Tem o tempo. E por isso, a live dessa tarde é:
observando o tempo. Amém? Eu quero pedir a você, porque agora você já entendeu. Eis que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que ele está dizendo é: eis que eu derramarei uma unção nova sobre a tua vida e sobre a minha vida. Foi isso que ele falou comigo, por 3 vezes. E ele quer fazer algo poderoso nessa terra, poderoso nas nações. E nós precisamos dizer: eis-nos aqui, porque ele usa pessoas. E como foi dito aqui, o eis-me aqui dói. Mas ele recompensa. Eu costumo dizer que eu tenho o maior patrão do mundo. Ele paga muito, muito, muito bem. Ele recompensa de uma forma que ninguém pode recompensar. Então, esse derramar é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o vinho novo sobre a tua vida. Nós vamos agora cantar essa canção. Mais uma vez, nós vamos escutar. E agora você vai profetizar. Aquelas que ainda iam receber essa palavra e agora receberam, agora podem entender a mensagem dessa canção. Leone? Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa tarde, meu Senhor, com a palavra, Pai, que o Senhor separou para a vida dessas mulheres que entrariam aqui nessa tarde, que já é noite, e elas entraram, estão aqui, Senhor, ouvindo tudo aquilo que o Senhor teve para elas nessa tarde, tudo aquilo que o Senhor dispensou. Senhor, quero te agradecer por essa palavra, porque antes de falar a elas, falou o meu coração. Um tempo novo, é para isso que o Senhor está nos chamando, para viver coisas novas, para transicionar, para passar para uma nova fase, uma nova estação. Senhor, nessa hora eu profetizo sobre a vida de cada irmã, em nome de Jesus, um tempo novo, tempo novo, uma estação nova, um vinho novo, Pai, vinho novo vai fazer menção ao teu Espírito Santo. Senhor, então nessa tarde derrama uma porção de Espírito Santo sobre a vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, Pai, a tua promessa é de que o Senhor derramaria, Senhor, nesse tempo uma nova porção, Senhor, jamais vista. Senhor, uma porção sobrenatural, Senhor, nas nossas vidas. E eu peço em nome de Jesus, Pai, derrama, Senhor, derrama nessa tarde, derrama na noite, derrama, Senhor, nos próximos dias, Senhor, algo sobrenatural, dá sonhos para elas proféticos, ó Pai, traz, Senhor, a memória delas, Senhor, cada palavra, cada promessa que o Senhor disse a respeito de cada uma delas, Senhor, muitas delas ainda criança, e o Senhor já tinha promessas, o Senhor já estava falando, Senhor, o Senhor já estava chamando, o Senhor já estava indo aos corações, a mente e o espírito. Senhor, que seja um tempo de renovação de promessas. Senhor, que elas possam trazer às suas mentes, às suas memórias, ó Pai, aquilo que pode dar esperança. Senhor, que é justamente as tuas promessas para esse tempo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, derrama o teu vinho novo. Senhor, algumas aqui estão tristes, Pai, por causa da situação que elas têm passado, estão angustiadas. Senhor, estão angustiadas. Mas, Pai, o Senhor traz à minha memória que uma mulher para dar luz, Pai, ela sofre angústia, ela sofre dores, ó Pai. É algo, Senhor, que nós vivemos, é algo que nós sabemos, é difícil, mas, Senhor, tem uma hora que o neném, o bebê, o projeto, Senhor, a promessa, ela vem para fora. Senhor, e a gente não se lembra mais das dores, a gente não se lembra mais da angústia, a gente só quer viver um tempo novo. Senhor, que seja assim na vida das nossas irmãs. Senhor, que elas possam estar, Senhor, cientes desse novo tempo. Senhor, que toda angústia, toda sofrer, todo, ó Deus, desespero, às vezes o sentimento de desesperança, em nome de Jesus, ó Pai, possa dar lugar, Senhor, ao novo do Senhor para a vida de cada uma delas. Eu quero te pedir profeticamente, Pai, no teu nome, não é no meu nome. Senhor, nós vamos terminar essa live daqui a pouco, mas que o Senhor possa trazer experiências profundas e sobrenaturais para a vida de cada uma delas, a partir do que elas receberam hoje, através dessa tua palavra, e que nós possamos colher testemunhos daquilo que está acontecendo no espiritual, que talvez nós não estejamos vendo, mas já está acontecendo. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. E nós dispensamos agora, Pai, a tua paz, a tua alegria,
a comunhão, Senhor, sobre cada uma de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amadas. Amém. Receberam aí? Glórias Eu ao recebi. Senhor Jesus. Estamos quase. Amém. Amém. Estamos quase Eu terminando, mas recebo, em nome de Jesus. vocês não saiam. Ficam só mais um minutinho que a gente vai abrir os microfones, mas a Leone precisa falar alguma coisa a respeito. Falamos tudo não, né, Leone? Das redes, alguma coisa? Nós redes não sociais, falamos, nós não falamos sobre o Instagram e o Face. O nosso Instagram é Chá com Propósitos e o nosso Face é Chá Propósitos. Nós temos também o nosso site, que é www.chacompropósitos.com. Amém. Amém, Lê? Amém. Amém. Agora pode abrir os microfones. E a gente vai tentar falar uma de cada vez. Ou alguém quer falar, e aí a gente não abre, a gente vai devagarinho. E quando solta, solta mesmo. Então vamos tentar organizar isso aí? Levanta a mão. Levanta a mãozinha através disso aqui, ó. Bate palminha assim, ó. E aí a gente já sabe quem quer. Isso aí. Alguém deseja falar? Nós estamos aqui para ouvir vocês. Quero participar. Vai falar. Oi, pode falar, Lindy.